Pessoal, o Brasil está em chamas, hein? Prepare-se aí, porque um terremoto político acaba de acontecer em um movimento político surpreendente. Os líderes conservadores se veem obrigados a se ajoelharem perante Pablo Marçal. Gente, parece que Pablo Marçal está ditando as regras do jogo e colocando todos em uma situação de vulnerabilidade. É isso mesmo, meus amigos. Eu vou explicar exatamente aqui o que aconteceu nesse vídeo e muito disso veio após a grande traição de Nunes para a direita após o primeiro turno. Gente, sério, após o primeiro turno deu uma reviravolta tão grande que até o segundo turno, que está previsto para o dia 27, ainda tem muita coisa para mudar. E isso deixou o cenário político em frangalhos, né? Enquanto isso, Moraes e Lula estão desesperados, pois mais uma bomba caiu aí no colo deles e a mídia, que era o principal instrumento de apoio que eles tinham para continuarem arbitrando, parece que tá mudando de lado. E sem a cobertura e a omissão, principalmente, né, vamos dizer assim, a omissão da imprensa, como que eles continuarão em seu reinado? Como que continuarão fazendo tudo que estão fazendo sem serem pegos, sem serem descobertos, sem serem punidos? Então, gente, se preparem, porque a chaleira está apenas esquentando essa água ainda. Essa água tem muito que ferver e não para por aí não. Marçal, com sua influência poderosa, está jogando pesado e sugerindo que, se a direita não agir, até o Boulos pode sim ganhar esse segundo turno. E é um jogo de xadrez político onde as peças estão se movendo rapidamente. Marçal sabe que tem a faca e o queijo na mão. Enquanto isso, na campanha de Nunes, que antes parecia depender fortemente de Bolsonaro no primeiro turno, agora se sente à vontade para menosprezar o ex-presidente para o segundo turno. O que está acontecendo? O poder do Bolsonaro realmente está em execução? Essa é uma questão que ninguém pode ignorar. E a tensão aqui está grande. Cada movimento agora tem um peso de 1 milhão de votos, gente. O que Marçal fará a seguir e tudo que está acontecendo, essa ocorrência da direita, essa manobra audaciosa, tudo isso, se preparem, porque pode mudar o futuro da política brasileira. E isso num piscar de olhos. Então a batalha está apenas começando e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa informação, então fica comigo até o finalzinho do vídeo. Também não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, lembrando que o nosso canal é um canal independente e trazemos aqui a verdade, trazemos aqui a nossa opinião sobre os fatos políticos, tanto nacional quanto internacional. Então, vem com a gente. Deixa o joinha aí para ajudar meu trabalho e bora lá, começando com a imprensa, que começa a mostrar coisas que ela não mostrava sobre Lula, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só o que saiu no jornal Poder 360. Ideologia do governo Lula barra licitação com Israel, diz Múcio. Então, só para vocês entenderem aqui, gente, segundo aqui o ministro da Defesa, ele afirmou que preferências ideológicas atrapalham, interferem em seu ministério. Ele fez uma dura crítica ao governo Lula e trouxe algumas situações para deixar claro o que está acontecendo. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ele disse que a ideologia e as posições diplomáticas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atrapalham, sim, o trabalho da defesa. Declarou que a população não sabe o que faz o seu ministério e há ranços ideológicos contra militares, abre aspas. Qual é o nosso grande desafio? O absoluto desconhecimento do que somos e do que queremos ser. Nos últimos anos, nós tivemos um retrocesso nos investimentos de defesa da ordem de 47%. Por quê? Ainda existem muito por componentes ideológicos, por queixas políticas, por variações programáticas que acham que a defesa não funciona. E disse mais, ele citou aqui um caso, gente, o ministro citou o segundo caso do que chamou de embaraço diplomático dentro do governo, porque dessa vez envolveu a guerra na Ucrânia. Temos uma munição aqui no exército que não usamos. A Alemanha quis comprar, está lá, custa caro para manter essa munição. Fizemos um negócio, um grande negócio, não faz, porque senão o alemão vai mandar para a Ucrânia vai usar contra a Rússia e a Rússia vai mexer nos nossos acordos de fertilizantes. Gente, olha só que interessante quando a gente vê essa matéria e a imprensa expõe mesmo de que lado o governo está. Próprios aliados, próprios ministérios do Lula estão começando a se cansar
dele e da sua atitude egoísta. Estão percebendo o quanto ele é egoísta? Ele não está pensando apenas no partido, ele não está pensando nos aliados, ele está pensando apenas nele. E essa individualidade, essa centralização, essa ganância, vamos dizer assim, por poder, está incomodando ministros, alas dentro da própria esquerda, como vocês viram. E fica mais evidente de que lado o Lula de fato está, de que lado a esquerda realmente está, né? Ou seja, ao se preocupar até de grandes negócios que poderia trazer para o nosso país, ela prefere dizer não, fechar as portas para que não ataquem a Rússia, para que a Rússia continue ali junto com ele. Então a preocupação dele não importa o restante do mundo, mas aqueles países que são os países inclusive com atos antidemocráticos é o que ele mais apoia e está disposto a fazer o que for para proteger. E essa matéria ficou clara. Parece que a esquerda percebeu aí o buraco que ela se enfiou. Só para vocês entenderem essa segunda matéria aqui, mostra um pouquinho desse acordar, desse despertar. Moraes manda desbloquear o X após a empresa cumprir ordens. Então, uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque eu mesmo, vou dizer por mim, eu acreditava que o Moraes só iria aceitar o desbloqueio do X no Brasil após o segundo turno. Eu não esperava ver o X desbloqueado nesse momento, mas numa reviravolta, olha que interessante, vamos refletir isso junto. Ele pediu, então o ministro Alexandre de Moraes determinou nesta terça o desbloqueio da rede social X. A medida ocorreu após a empresa do Elon Musk pagar mais de 28 milhões de multa e cumprir todas as ordens do ministro. Então ele apontou que o pagamento foi para a conta errada, determinou a transferência e pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República antes de decidir pela volta do serviço. Em parecer encaminhado, ele trouxe aí que não existe mais motivos para manter o bloqueio da plataforma. Então, o retorno das atividades foi condicionado, né, devido ao cumprimento legal, e o X volta a funcionar. Você já conseguiu acessar o X hoje? Caso você ainda não tenha conseguido, fique tranquilo, porque aqui, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o desbloqueio não ocorre de forma automática, ele é gradual, tá bom? Então, aos pouquinhos, algumas pessoas vão conseguir, outras não, até estar normalizado. O Juscelino falou em vitória, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ele afirmou que a decisão do X de pagar multas pendentes e se adequar à legislação brasileira é uma vitória porque mostramos ao mundo que aqui as leis devem ser respeitadas. Vocês viram aí a ala esquerdista, né, comemorando o poder. Olha como eles gostam do poder, né? Ficou claro. Só que para mim, mais do que isso, não mostra necessariamente, é minha opinião, tá, gente, uma vitória. Pelo contrário, quando eu analiso aqui essa decisão do Moraes em desbloquear o X agora, após a empresa cumprir as ordens, eu acho que é um reflexo do momento crítico que a esquerda está enfrentando. Por quê? Agora que a imprensa começou a expor os segredos que antes foram cuidadosamente omitidos, os membros da esquerda parecem estar sentindo o peso da exposição e as consequências de suas ações, gente. Essa situação revela uma fragilidade que eles tentaram esconder. E agora, desesperadamente, buscam amenizar os danos à sua imagem. Só que agora é tarde, né? Moraes, ao entrar nesse embate de braço de ferro, parece ter cometido um erro grande ao tentar se mostrar tão poderoso diante de uma grande crise. E a verdade é que se sua atitude inicial de cercear a liberdade de expressão e atacar um dos principais canais de comunicação foi uma jogada arriscada, que agora parece ter resultado em um retrocesso. A decisão de liberar o X pode ser vista como uma tentativa de salvar sua própria confiança, quem sabe, diante dessa crescente pressão de opinião pública. Eu quero saber a opinião de vocês. Vão comentando aí, enquanto vocês comentam, mais uma bomba. E agora vamos falar a respeito, gente, da traição do Nunes nesse momento de segundo turno. Olha aqui, saiu no jornal, no Globo. Quando precisamos, Bolsonaro não veio. Agora não queremos mais. Diz aliado de Nunes, olha a bomba. Olha a repercussão que isso daqui gerou, uma rachadura. Se no primeiro turno em São Paulo a participação de Jair Bolsonaro na campanha de Ricardo fez falta, no segundo turno quem não quer o ex-presidente em seu palanque é o prefeito paulistano. Nunes nunca vai declarar publicamente, mas em privado
integrantes de sua equipe têm dito que nessa etapa da disputa a presença de Bolsonaro não só não ajuda, como pode até prejudicar a tarefa de conquistar voto do centro. O que pode atrapalhar o Nunes é o Bolsonaro querer fazer campanha agora. Se Bolsonaro entrar na campanha do Nunes, só vai atrapalhar. Quando a gente precisou dele, ele não foi. Agora não precisamos mais. Disse ao blog o deputado federal Paulinho da Força. O Bolsonaro agora quer vir na janelinha? Janelinha não. Gente, percebem aí uma rachadura que aconteceu? O que aconteceu que esse jogo virou? E aí que tá o problema, que eu vou mostrar aqui para vocês, e é algo assim que preocupa bastante em relação à direita, porque Bolsonaro foi traído dentro daquele elo de confiança ali em apoiar o Nunes. Parece que o jogo virou totalmente e tá tudo desmoronando. Olha só o que aconteceu. Eu vou mostrar aqui a tela para vocês. Olha só o que acontece. Boulos será prefeito de São Paulo, diz Marçal. Marçal, ao ver essa polêmica e perceber que o Bolsonaro foi menosprezado pelo Nunes, ele declarou que não disputará o segundo turno com o atual prefeito Ricardo Nunes porque foi criticado por figuras da direita. Ou seja, Marçal veio e trouxe uma rachadura dentro da direita. Ele falou, olha, eu não ganhei, eu não fui para o segundo turno porque as figuras de direita não me apoiaram. As figuras que precisavam me apoiar não me apoiaram. E aí quem eles apoiaram traiu eles, que foi o caso aí do Nunes agora, que diz que não precisa do Bolsonaro mais. Então menosprezou o Bolsonaro. E o Marçal, quando disse que iria apoiar o Nunes, o que o Nunes fez? Disse que não precisava do apoio dele. Então o Nunes está se achando demais e percebeu, às vezes, uma fragilidade dentro da direita, nessa rachadura aí entre Bolsonaro e Marçal. E surgiu até um movimento de protesto de eleitores do Marçal dizendo que vão votar em Boulos por protesto. E isso gerou uma repercussão gigante. E o candidato aí, Pablo Marçal, ele disse acreditar que o deputado federal Guilherme Boulos vencerá com a ajuda de 45% de seus eleitores. Segundo o empresário, essa parcela de eleitorado paulistano está em regiões da periferia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceu em 2022. E para ele, o apoio desse será direcionado para Boulos, apoiado por Lula. O Boulos, na minha visão, antes de entrar na eleição, venceria essa disputa. Agora eu tenho certeza que ele vence. Abre aspas, eu não indo para lado nenhum e liberando meu eleitorado, o Lula humildemente vai tomar de volta 45% dos meus votos. Tenho certeza que ele, Boulos, vence. Ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo Nunes não sabe. Boulos e Lula têm a língua do povo, os outros só brigam. O Malafaia está tão descontrolado que hoje chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro de covarde, declarou em palestra em Barueri, região metropolitana. Então, Marçal ainda relacionou a sua derrota pela falta de apoio e reiteradas críticas de figuras da direita. Ele citou inclusive o pastor Silas Malafaia, o governador Tarcísio, o atual prefeito Ricardo Nunes, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. E por causa disso, gente, olha só, vocês estão entendendo o que está acontecendo? Por causa disso, saiu essa outra notícia que eu também quero mostrar rapidinho para vocês. Deixa eu pegar aqui, ó. Marçal condiciona apoio a Nunes no segundo turno a pedidos de perdão de Nunes, Tarcísio e Bolsonaro. Então, olha só a jogada do Marçal. O empresário afirmou também que acredita que Guilherme Boulos vai ganhar o segundo turno e talvez possa reverter caso ele esteja do lado da campanha do Nunes. E ele falou o seguinte, ao ser questionado se queria que Marçal fizesse campanha ao seu lado, Ricardo Nunes negou, disse no meu palanque não. E aí o Marçal mandou a dele. Ele disse o seguinte, que ele vai deixar o público dele livre. E o público entendeu esse recado de deixar ele livre para já fazer um protesto em relação ao menosprezo que ele tomou. Então o Marçal ele está influenciando aí os eleitorados dele a tomarem a decisão que acharem mais válida. E aqui ele disse que se os três pedirem perdão, tá aqui ó, tá escrito ó, eu não vou apoiar Ricardo Nunes e que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal pela arrogância deles. Tenho convicção de que eles não têm humildade para isso, para pedir perdão, afirmou Marçal, ressaltando que liberaria o voto dos seus eleitores, já que também não apoiará Boulos. Então, segundo Marçal, no entanto, o pessoalista deve ganhar no segundo turno porque sabe sinalizar com o povo e o Ricardo Nunes não sabe. Então, gente, olha só, eu vou trazer minha opinião aqui, meu fechamento
em relação a essa bomba, e eu quero que vocês se pronunciem também nos comentários para entender se vocês pensam conforme o meu raciocínio aqui ou não, vocês têm um pensamento diferente. Aqui não existe censura, você pode colocar o que você acha e tudo bem discordar da minha opinião. Essa traição de Nunes e a decisão da direita de menosprezar aí o Marçal nesse segundo turno, gente, a gente viu aí que forçou uma reavaliação crítica dentro do campo conservador. A verdade é que muitos eleitores de Marçal, frustrados com a falta de respeito e reconhecimento por parte dos líderes da direita em relação ao seu candidato, eles estão se preparando e criando um movimento para votar em bolos como forma de protesto. Vocês estão entendendo a repercussão? E essa movimentação é um sinal claro de que a direita pode ter que se curvar à influência de Marçal, que se tornou uma figura poderosa no cenário político atual. E podem falar o que quiser do Marçal, mas essa fala dele realmente faz muito sentido. O movimento realmente está crescendo na internet. E ele tem uma grande influência, gente. Não adianta dizer que não. E muitas pessoas não param para pensar de uma forma, vamos dizer assim, inteligente. E querem fazer com que a esquerda ganhe como protesto para castigar a direita. Olha o raciocínio, é desesperador. Mas o desprezo do Bolsonaro, a subestimação de Marçal podem custar caro para a direita. Os deputados estão cansados de serem aí muitas vezes ignorados e, como resposta, podem escolher apoiar um candidato da esquerda como Boulos, simplesmente para fazer valer suas vozes. Essa situação revela uma fragilidade na estratégia da direita e a gente precisa entender o que vai acontecer. Se a direita não começar a se reorganizar e valorizar a importância do apoio que eles precisam ter entre seus participantes, ela pode correr o risco de perder um terreno valioso. Agora a pergunta que fica, a política a gente sabe que é um jogo de poder e estratégia. A direita, será que ela tem um plano e uma estratégia para vencer essa? E o Bolsonaro, em relação a essa traição de Nunes, agora que ele foi menosprezado por Nunes, o que vocês acham que vai acontecer nesse momento? Comenta aí. Então, gente, o jogo virou e vamos ter reviravoltas ainda. Muito que vai ter muita coisa para acontecer ainda até esse segundo turno do dia 27. Então fiquem ligados no canal, esse é o vídeo de hoje, um beijo, até logo.